Quero meditar com vocês essa noite sobre o tema A Igreja que Deus Espera. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, como igreja, o que Deus espera de nós? Fidelidade, testemunho, obediência, amor? Amor. O que mais? O que Deus espera de nós como igreja? Santidade, entrega, compreensão, amém? Compromisso. Então, como igreja, nós sabemos, né, o que Deus espera de nós. Eu até poderia trocar essa palavra de espera, o que Deus exige, né? Qual o critério de Deus para as nossas vidas como igreja? Não o que Ele espera, mas para realmente sermos igreja, o que Ele quer, como Ele quer que nós sejamos. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Apocalipse é fácil de achar, né? Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7. Amém? Encontraram? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu árduo trabalho, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, como nós, ou a maioria de nós sabemos, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, e ele estava preso na ilha de Patmos. Se a gente fosse contextualizar, ele estaria preso mais ou menos numa cadeia como Carandiru, né? Um lugar terrível, um lugar extremamente violento, com muitas maldades. As pessoas que o imperador, né, daquela época não gostavam, qualquer coisa mandava para lá, porque sabia que realmente o que esperava era o sofrimento, e eles ficavam ali, né, com pouca água, pouca comida, quebrando pedras, né, para ajudar nas construções. E João, no meio desse tempo difícil, a igreja sendo terrivelmente perseguida, os cristãos sendo mortos, e ele recebe do Senhor a visão do livro de Apocalipse, que é um livro extraordinário, e ele recebe de Jesus uma carta. Ele diz: envia essa carta às 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Mas o número 7 aqui não significa aquelas 7 igrejas especificamente, mas é uma totalidade. O número 7 na Bíblia representa um todo. Então, essas igrejas receberam essas cartas e elas estão percorrendo entre as igrejas de Cristo até hoje, e nós também recebemos essa carta. Amém? Como diz lá no capítulo 1, no versículo 20. Então, o candelabro aqui, esse candelabro de ouro, representa as igrejas, né? E aí o versículo diz que, versículo 1, o anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas, né? E esse versículo ele mostra que Deus está sustentando a sua igreja, aquele que tem as 7 estrelas, os 7 candelabros. O Deus tem a igreja na sua mão, ele sustenta a sua igreja. Mas o texto também diz que ele anda entre os 7 candelabros, que é a presença de Jesus no meio da sua igreja. Amém? Então, mesmo em tempos difíceis como eles estavam vivendo,
Deus está no meio da sua igreja. Então, Ele sustenta, Ele está presente no meio da sua igreja e Ele é vigilante, Ele sabe o que está acontecendo. Ele começa a dizer, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. E Ele vai dizer para cada igreja algo específico que aquela igreja está passando, algo específico que aquela igreja está vivendo, mostrando que Ele sabe o que está acontecendo com a sua igreja. Então, qual é a igreja? O que Deus espera de nós como igreja, o que Deus espera da sua igreja, o que Deus esperava e o que Deus espera hoje das nossas vidas. Então, temos aqui algumas lições nesse texto que Deus espera